Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 2, Royal Antuérpia 0. O Flóculo Porto salvou o essencial de uma noite ao mesmo tempo dominadora e ofensivamente pobre, que foram os 3 pontos. Instantes antes de Pep ter marcado de cabeça após canto, já nos descontos, o 2-0 com que tranquilizou a equipa, já tinham ecoado no Dragão sonoros assobios a pontuar a incapacidade da equipa a acabar com o jogo contra um adversário mais fraco e ainda por cima reduzido a 10 homens desde o início da segunda parte, mas que ainda assim acabara de perder o golo do empate. Tendo até em conta o sucesso do Shakhtar contra o Barcelona durante a tarde, só mesmo a vitória servia ao Flóculo Porto para manter a situação sob controle. Nesse sentido, a equipa portuguesa mostrou uma série de caras ao longo da partida. Primeiro, dominadora, mas sem capacidade de criação, num período em que foi guardando a iniciativa, mas não beneficiou de oportunidades de golo. O primeiro remate surgiu aos 15 minutos e a primeira situação de real perigo aos 30, no lance que acabou por originar o penalti. Se PP perdeu 1-0, isolado na cara do guarda-redes Lamens, e Evanilson transformou o penalti que se seguiu à carga de Kirk, que impediu Eustáquio de fazer a recarga, o lance só deu origem ao início de uma segunda fase, em que o Flóculo Porto continuou por cima, sem grande rasgo, mas já menos ansioso. A expulsão de Ekkelenkamp, por entrada muito dura sobre Zaidu, aos 50 minutos, mudou o jogo. O Antuérpia ficou então reduzido a 10 homens e o Flóculo Porto forçou um pouco mais o ataque. E ainda que os belgas tenham baixado as linhas e concentrado o bloco à saída da sua área, passando a defender-se num rigoroso 4-4-1, foi aqui que os Dragões beneficiaram de mais situações de perigo, quase sempre através da capacidade de rodar o lado do jogo, face a uma equipa que pouco pressionava, e de ativar os seus laterais. Zaidu perdeu de cabeça a possibilidade de dar boa resposta a um cruzamento de André Franco aos 66 minutos. E o médio desperdiçou depois a situação mais clara do jogo aos 76, quando mandou para a bancada um vôlei no seguimento de uma iniciativa de João Mário até à linha de fundo. Só que, por esta altura, Van Bommel mudou todo o ataque do Antuérpia. E se Janssen era uma presença mais imponente do que Eleni Kena, o que mais agitou foram mesmo as entradas de Muia e Ayuke para as duas alas. Quando o albanês se isolou ao minuto 89 e perdeu a possibilidade de empate com um tiro desviado, o Dragão perdeu também a paciência e assobiou. Foi aí que apareceu o golo de Pep. A partir de hoje, o futebolista mais velho de sempre a marcar um golo na Liga dos Campeões. Será esse o único facto a ficar na história deste jogo sombrio, em que ao Porto aproveitaram sobretudo os 3 pontos, que lhes permita ir a Barcelona discutir a liderança e, mesmo que aí corra mal, encarar a recepção ao Shakhtar no último dia, com a certeza de que um empate valerá o apuramento. Ora, vamos lá então fazer a fotografia tática deste Flóculo Porto Royal Antuérpia. Sérgio Conceição alterou 2 jogadores face ao 11 que na sexta-feira tinha perdido em casa com o Estoril. Trocou um lateral, saiu Jorge Sanches para entrar Zaidu, o que obrigou naturalmente à derivação de João Mário da esquerda, onde tinha jogado na sexta-feira, para a direita hoje, e além disso, abdicou ainda do seu próprio filho, Francisco Conceição, para fazer jogar André Franco. O que é que isto gerou? Gerou uma equipa do Porto em 4-4-2, com Diogo Costa nas redes, João Mário lateral direito, Zaidu lateral esquerdo, 2 centrais, que eram ainda Pepe e David Carmo, 2 médios, Alan Varela e Stefano Eustáquio, André Franco mais sobre a direita, embora aparecesse muito no corredor central e, sobretudo, baixasse muito no início de construção, e PP mais sobre a esquerda, com Taremi a servir de elo de ligação entre o meio-campo e o ataque, onde estava Evanilson. O Porto atacava neste 4-4-2, mas iniciava o seu processo ofensivo quase sempre baixando André Franco para a direita dos 2 centrais e geralmente abria a sua organização ofensiva em 3+1, com André Franco, Pepe e David Carmo atrás e Alan Varela imediatamente a seguir, embora nunca tenha havido verdadeiramente uma grande ação pressionante por parte da equipa do Antuérpia. Do outro lado, Mark van Bommel fez
5 alterações ao 11 que, na última jornada da Liga Belga, tinha ganho por 3-2 ao Genk. Trocou o guarda-redes, Lamens, que ficou na Bélgica, Boutez ficou na Bélgica porque estava para ser pai e jogou hoje Lamens. Além disso, não tinha Alderweireld, o defesa central mais reputado desta equipa do Antuérpia, tendo jogado em seu lugar a Van den Bosch. Fez ainda uma troca numa das laterais, não apareceu Bataille e veio o Wijndal como defesa esquerdo, manteve o trio de meio campo, mas depois na frente abdicou de Muia e de Jansen para fazer jogar Kirk sobre a direita e Eleni Kena como ponta de lança. Ora, isto gerou uma equipa do Antuérpia no seu habitual 4-3-3, 4-2-3-1, vamos lá, porque ora se defendia no meio-campo com duplo pivô formado por Yusuf e Vermeeren, ora se defendia apenas com Yusuf, fazia adiantar Vermeeren para a posição de alas de médio interior esquerdo e Ekkelenkamp para médio interior direito, mas muito basicamente era uma equipa que atacava em 4-2-3-1, com Lamens na baliza, De Ligt era o lateral direito, Wijndal o lateral esquerdo, Van den Bosch e Koulibaly os dois centrais, Yusuf e Vermeeren o duplo pivô de meio campo, Ekkelenkamp aparecia uns metros mais à frente e depois Kirk atacava pela direita, Balikwisha pela esquerda e Eleni Kena como ponta de lança. Defensivamente, a equipa do Antwerp defendia em 4-4-2. Porquê? Porque Balikwisha avançava para perto de Eleni Kena e ambos se defendiam na frente, como dupla de avançados, enquanto Kirk baixava para médio ala direito e o lado esquerdo era fechado por Vermeeren, que era ele quem aparecia naquela posição atrás dos dois avançados. Depois, ao intervalo, Van Bommel trocou De Ligt por Bataille, porque De Ligt não estava em condições de continuar na partida, sobretudo condições físicas, aparentemente, e mais à frente, ao minuto 75, então, resolveu já a jogar apenas com 10, e quando passou a jogar apenas com 10, o que aconteceu foi que Balikwisha deixou de pressionar na frente, juntamente com Eleni Kena, e passou a jogar como médio ala esquerdo, e o Antuérpia passou a estar num 4-4-1, baixando bastante as suas linhas, e passando a defender-se muito à frente da sua área, mas na ponta final do jogo o que sucedeu foi que Van Bommel então trocou os homens da frente. Logo ao minuto 69 trocou Balikwisha por Muia e ao mesmo tempo saiu o Wijndal, o defesa esquerdo, para entrar Corbani. Isto porquê? Porque ao mesmo tempo o Flóculo Porto tinha substituído Taremi por Francisco Conceição. O Porto aí passou a 4-3-3, com PP aberto na esquerda, com Francisco Conceição aberto na direita e depois com Eustáquio e André Franco como médios interiores à frente de Alain Varela. E antevendo que o Wijndal, que já tinha cartão amarelo, ia apanhar com Francisco Conceição pela frente, então Van Bommel resolveu trocar o seu lateral esquerdo, Wijndal, por Corbani. Isto significou que mais à frente, depois, 5 minutos depois, fez mais duas alterações. Van Bommel, os outros dois avançados, Eleni Kena e Kirk, cederam as posições a Jansen e a Juke. E isto valeu ao Antuérpia uma linha ofensiva muito mais acutilante na ponta final da partida e, apesar de partir mais de trás, a criação de situações de perigo para a zona defensiva do Flóculo Porto. Sérgio Conceição fez mais 3 alterações ao minuto 82, quando saíram André Franco, Zaidu e Evan Nilsson para as entradas de Dani Namazo, Jorge Sanchez e Fran Navarro. A troca de Evan Nilsson por Navarro foi simples, ponta de lança por ponta de lança. A de Zaidu por Sanchez também não foi muito complicada, simplesmente Sanchez foi jogar no corredor direito e o João Mário, que estava como lateral direito, passou para o lateral esquerdo. A troca de André Franco por Namazo implicou que o Porto passou a estar num 4-2-3-1, com Namazo no apoio à ponta de lança, que era agora Fran Navarro, com PP no lado esquerdo e Francisco Conceição no lado direito, estando então Eustáquio ao lado de Alain Varela como dupla de médios. Foi nessa altura que o Antuérpia, apesar de tudo, ainda criou duas situações minimamente perigosas, mas foi também por aí que o Flóculo Porto acabou por marcar o golo da tranquilidade já ao minuto 90+1.
Não houve esta noite exibições verdadeiramente superlativas, nem no lado do Futebol Clube do Porto, nem no lado do Royal Antuérpia. Apesar de tudo, os melhores da equipa belga foram aqueles que entraram na ponta final. Gostei muito de ver Ejuke, foi bastante mexido na forma como tentou criar problemas ao lateral direito do Futebol Clube do Porto, na altura já Jorge Sanchez, enquanto o Muia, embora tenha desperdiçado duas boas situações de finalização, acabou por ter o mérito de ser ele quem apareceu nessas posições. Até aí, o melhor da equipa belga tinha sido o lateral esquerdo, o Wijndal, sempre seguro, sempre a pôr em sentido o lado direito do ataque do Futebol Clube do Porto, o que levou a que o Porto, até determinada altura, só tenha criado perigo, sobretudo, pelo outro corredor, pelo corredor esquerdo. E isto também diz muito daquilo que foi a exibição individual dos elementos do Futebol Clube do Porto. Eu acho que tanto o André Franco como o PP ficaram a dever alguma coisa à capacidade criativa que a equipa deles esperava. Taremi mostrou falta de confiança, não só a criar como a finalizar. Evanilson marcou um penalti, mas também não teve muito mais situações. Alan Varela distinguiu-se ainda assim na área do passe, mas poucas vezes em jogo e muitas vezes separado de uma equipa que quase sempre adiantava demasiado o Stefano Eustáquio para trás, para as entrelinhas, e deixava Varela à frente dos três de trás, nos quais estavam incluído nessa altura o André Franco. E, portanto, quer-me parecer... Zaidu, ainda assim, ativo na forma de chegar à linha de fundo, veloz, a conseguir um bom regresso, mas ainda assim creio que o herói do jogo para o Futebol Clube do Porto só pode chamar-se Pep. Foi ele quem fez o gol da tranquilidade, foi ele quem deixou o nome ligado à história, tornando-se o jogador mais velho de sempre a marcar um gol na Liga dos Campeões, e além disso, se o compararmos com aquilo que fez a seu lado David Carmo, fez uma exibição muito mais segura no plano defensivo. Portanto, herói do jogo de hoje, sem dúvida nenhuma, Pepe. Foi boa a arbitragem do italiano Maurizio Mariani, sem erros de monta ligados à forma como o jogo foi decorrendo. Decidiu bem na grande penalidade assinalada a favor do Futebol Clube do Porto. Stefano Eustáquio parou para poder fazer a recarga, aquele remate de PP que o guarda-redes Lamens tinha defendido, e nessa altura foi abalroado pelas costas pelo extremo-direito do Antuérpia Kirk, que estava em recuperação defensiva. Isso impediu naturalmente de finalizar e originou a marcação da grande penalidade. De resto, esteve também bem no lance em que não mostrou cartão vermelho a David Carmo. Isto aconteceu no momento em que David Carmo não conseguiu evitar que Eleni Kena se virasse sobre ele e podia de facto ir isolado para o meio-campo do Futebol Clube do Porto, o ponta de lança do Antuérpia, mas o próprio árbitro explicou aos jogadores do Antuérpia nessa altura que estava ainda muito longe da grande área do Futebol Clube do Porto. O lance ocorreu ainda dentro do meio-campo do Antuérpia, portanto justifica-se perfeitamente o cartão amarelo e não o cartão vermelho. Foi ao minuto 58. Da mesma forma, justificadíssimo o cartão vermelho que mostrou a Ekkelenkamp ao minuto 50, por intervenção do VAR, porque ele tinha mostrado inicialmente um cartão amarelo, mas Ekkelenkamp seguiu. Depois de uma entrada de Pitons à frente para tentar chegar à bola, não conseguiu apanhar a bola e acabou por apanhar o joelho de Zaidu, do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto. Portanto, foi uma entrada perigosa, com uso excessivo de força, e por isso mesmo justificadíssimo o cartão vermelho mostrado a Ekkelenkamp. Terá ficado por mostrar um cartão amarelo a Francisco Conceição ao minuto 78. Porquê? Porque no momento em que passou Koulibaly em direção à linha de fundo, Francisco Conceição deixou-se cair, simulou uma grande penalidade. O árbitro não marcou a grande penalidade, deu o pontapé de baliza, mas acabou por não mostrar o cartão amarelo correspondente, que naquela altura se justificaria. Por fim, não houve grande penalidade de Van den Bosch sobre Zaidu ao minuto 13, tal como chegou a ser pedido pela equipa do Futebol Clube do Porto, mas decidiu aí também bem a equipa de arbitragem, comandada pelo italiano Maurizio Mariani. Portanto, boa arbitragem deste árbitro italiano. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30